Eu vou começar aqui, amor. Fecha a porta aí. Olá, lindos. Tudo bem? Vamos lá. Lindos, última aula da sexta, né? Pelo menos de história, né? Vocês vão ter mais uma aula hoje. E hoje nós vamos começar agora a revisar um pouquinho de história do Brasil, Primeira República, também chamada de República Velha. Vamos falar hoje de República da Espada. E semana que vem a gente fala um pouquinho de República Oligárquica e já vamos fazer atividade / prova, né? Semana que vem também. Né? Bom dia. Bom dia, bom dia. De novo. E semana que vem a gente tem que perceber, né, que a escola ela deve enviar um calendário de provas. Escola enviando esse calendário de provas, nós vamos fazer avaliações sobre esses assuntos que nós estamos abordando, discutindo. Vai ser feito através de formulários semelhantes a esses que vocês estão respondendo, então não é nada para assustar, vai ser super tranquilo, tá bom? Bem, meus lindos, primeira coisinha que nós vamos discutir aqui, então, falando de Primeira República, né? Falando de República da Espada, falar dos governos de Deodoro e Floriano. República da Espada, né, ela acabou se limitando a esses dois governos. Então, nós temos a monarquia sendo deixada de lado e o estabelecimento da República. Dom Pedro II, né, foi retirado do poder por Deodoro da Fonseca e nós iniciamos aí, a partir de 1889, o nosso regime republicano, tá bom? Bem, esse período da República da Espada foi um período de consolidação da República. A principal função, principalmente de Floriano Peixoto, foi consolidar a República. Essa era a missão dos militares à frente desse processo. A elite cafeeira, a elite paulistana, ela autorizou essa liderança dos militares para que eles consolidassem a República. Consolidaram, eles tomaram o poder e passaram a governar a partir de então, no que nós vamos chamar de República Oligárquica. Beleza? Então, a proclamação da República, né, ela foi resultado de uma série de fatores que nós discutimos geralmente em história quando falamos de crise do Segundo Reinado, tema que vocês discutiram o ano passado, né? Crise religiosa, republicana, abolicionista, né? Todos esses processos levaram à ascensão dos cafeicultores, dos militares e dos profissionais liberais. Então, para atender aos anseios desses grupos, nós acabamos com a monarquia e estabelecemos a república, para dar espaço político a essas pessoas, a essas lideranças. O estabelecimento da república no Brasil, ele é analisado por um historiador chamado José Murilo de Carvalho de uma forma fantástica numa obra chamada Os Bestializados. Apesar do nome assim, né, mas é uma forma de se entender que o estabelecimento da República no Brasil não foi um processo de participação das massas, foi feito por um pequeno grupo, cafeicultores, militares e profissionais liberais, beleza? A maior parte da população brasileira ficou assistindo à proclamação da República de forma bestial, tá? O Aristides Lobo afirmou isso, era um jornalista no período, que as pessoas assistiam à proclamação da República bestializados, não sabiam o que estava acontecendo. Então, houve uma baixa participação nesse processo. Bem, nós tivemos, então, durante essa fase da República da Espada, dois representantes, Deodoro e Floriano, beleza? O Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. O Deodoro, ele representou o governo provisório e o governo constitucional. O Floriano foi o vice do Deodoro que assumiu após a sua renúncia. Quais foram as primeiras iniciativas? O que Deodoro da Fonseca fez quando assumiu o governo brasileiro de forma provisória? Bem,
Ele estabeleceu de cara o federalismo. O que significa isso, professor, seu lindo? Olha só, significa que cada estado tinha autonomia para criar impostos, para criar leis, beleza? Então nós estávamos divididos em unidades federativas. Houve também a separação da igreja e do Estado, ou seja, a laicização do Estado. Eu sei que a palavrinha é esquisita, né? Laicização, mas é importante lembrar disso. Então, Estado e igreja foram separados. A partir da República, a pessoa tinha que ter o seu casamento civil e depois o religioso. Oi, fala, lindo. É laicização? Laicização, tornar o Estado laico. Beleza? Então, quando eu torno um Estado laico, eu estou fazendo uma laicização. Ah, mando sim, gente. Eu vou... Daqui a uns segundinhos, eu vou transformar esses slides em PDF, jogo por Google Drive e envio para vocês. É só um segundinho enquanto a gente está discutindo esses primeiros 2 slides aí. Tá bom? Desculpa, eu tinha que já ter feito isso, mas de uma aula para outra é uma correria danada, vocês não têm ideia. Mas, vamos lá. Então, quais foram as primeiras providências tomadas? A federalização e a laicização, separando Estado e Igreja. Vai casar? Casa no civil, casa no religioso. Beleza? Bem, prosseguindo aqui, né, nós tivemos também o estabelecimento da grande lei de naturalização. Beleza? O que foi essa grande lei de naturalização? Durante o segundo reinado, né, acredito que vocês acabam lembrando disso, nós tivemos aí uma grande entrada de imigrantes, beleza? Muitos imigrantes italianos, alemães e de outras nacionalidades entraram no Brasil durante o segundo reinado. Era uma política do governo para substituir a mão de obra dos escravos africanos, beleza? E aí o que aconteceu? Durante o processo de proclamação da República, houve então, né, esse processo de naturalização. Existem 2 formas de você pensar, refletir sobre isso. Alguns historiadores mais radicais afirmam que a grande lei de naturalização feita pelo Deodoro da Fonseca foi uma política de branqueamento da população. Pegaram, então, os estrangeiros que viviam no Brasil, italianos e alemães, tornaram essa população brasileiros para branquear a nossa sociedade, para aumentar o número de brancos dentro da sociedade brasileira. É uma forma mais radical de se pensar a lei de naturalização. Outros pensam nessa lei de naturalização como uma questão de defesa. Nós tínhamos muitos estrangeiros dentro do Brasil, e aí transformá-los em brasileiros seria uma forma de garantir, né, a segurança nacional, evitar algum tipo de desgaste com outras nações. Então, nós tivemos essa grande lei de naturalização, tornando esses imigrantes, né, brasileiros e brasileiras. Durante essa fase, talvez um dos episódios mais marcantes, né, do governo provisório foi justamente, né, a crise do encilhamento, a política do encilhamento, feita pelo Rui Barbosa. Vamos tentar entender um pouquinho, bem rapidinho, quem foi o Rui Barbosa. O Rui Barbosa, ele foi uma pessoa de grande erudição. O que significa uma pessoa de grande erudição? O Rui Barbosa sabia muito de muita coisa. Poliglota, né? Representou o Brasil em conferências internacionais. Era um cara muito inteligente. Mas ele cometeu um erro enquanto ministro da Fazenda. Ele autorizou, né, a emissão de papel moeda sem lastro ouro, sem riqueza. O Brasil começou a emitir um monte de moedas e não tinha riqueza para representar essa moeda. A moeda, ela representa uma riqueza, beleza? Então, pensem comigo rapidinho. Nós temos uma riqueza X e uma moeda X.
Se eu dobro a quantidade de moedas, eu não estou fortalecendo a economia, eu estou fazendo com que essas moedas que foram dobradas representem a mesma riqueza. Estão acompanhando? Então, se eu dobro a produção de moedas, eu desvalorizo a minha moeda. E aí, isso criou uma inflação muito grande. O que é a inflação? Curso básico Paul Singer de teoria econômica. A inflação, ela é a diferença entre a riqueza e o meio circulante. A quantidade de moedas e a quantidade de riqueza de um país precisam estar em equilíbrio. As diferenças provocam inflação. Então, houve uma inflação muito grande por conta dessa autorização da emissão de papel moeda sem lastro ouro. Para piorar a situação, o objetivo do Rui Barbosa, ele era bonitinho. O Rui Barbosa queria ajudar a desenvolver, né, durante esse período, durante a sua gestão enquanto ministro da Fazenda, ele tentou aí, né, desenvolver a industrialização. Mas aí as pessoas, o ser humano é um bichinho complicado. As pessoas começaram a criar empresas falsas, irem aos bancos e pegarem dinheiro emprestado. Quando os bancos iam cobrar, cadê a empresa? Então, as empresas fantasmas pegaram um monte de empréstimos, né, e desapareceram, aumentando ainda mais a crise do encilhamento. Essa crise foi tão ferrenha que o Rui Barbosa não resistiu. Ele, né, renunciou ao cargo de ministro da Fazenda. Alguém ia falar e eu interrompi? Tá falhando o som? Aí eu acho que no caso a internet aí de vocês está oscilando muito. A minha aqui, não sei se aparece para vocês também, né? A minha aparece aqui um sinalzinho verde. Quando a internet fica ruim, ele vai ficando laranja, vermelho. A minha tá Entendeu? verde. Então, o meu também aqui tá verdinho. Então, talvez foi isso. Deu uma oscilada aí na internet e aí o som falhou um pouquinho para você, Mariana. Tá bom? Voltando então, a crise do encilhamento foi um episódio, né, marcante aí durante esse processo. Tá? Enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou convertendo o arquivo em PDF para enviar, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, nós tivemos a questão das empresas fantasmas, a inflação gigantesca e o nosso amiguinho Rui Barbosa desistiu. Outra situação que também aconteceu durante esse governo provisório foi o estabelecimento da Constituição. Olhem aqui a imagem da nossa primeira Constituição da República, lindos. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, né? Então, durante a República, nosso Brasil com primeiro Z. nome foi, né, Estados Unidos do Brasil, né? Dando uma puxada de saco, imitando os nossos amiguinhos lá da América do Norte. Oi? Que é Brasil com Z? Ah, sim, né? Também era comum a utilização. Aí não tá, eu não estou conseguindo salvar a aula para vocês aqui em PDF. Vou tentar mais uma vez, se não der certo, eu vou mandar em PowerPoint mesmo. Então, era muito comum utilizar o Brasil nesse período ainda com o Z, tá? Vamos dizer que isso era uma forma americanizada, né? Meio europeia de escrever o Brasil, tá bom? Então, por isso que nós aparecemos aí com esse Zzinho. Depois, nós substituímos pelo S, tá? Que é o comum. E aí, hoje, quando a gente observa pessoas escrevendo Brasil fora do nosso país, eles utilizam ainda o Z, entendeu? Seria uma forma inglesa de escrever Brasil. Tiago, Fala, meu lindo. O Brasil é aquele amiguinho chato que fica assim, eu tô usando as suas coisas no meu país, hein? Você me ajuda, hein? É nóis. Engrossador, vamos dizer assim, nesse período, não se falava puxa-saco, falava-se engrossador. O Brasil era um grande engrossador, tá bom? Então, nós tivemos aí o estabelecimento da nossa Constituição, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, né, que teve entre as suas características a ideia de ser uma república federativa presidencialista como forma de governo, tá? Então, nós escolhemos presidentes de 4 em 4 anos, tá?
a tripartição do poder. Mas, professor, isso é meio óbvio. Não, porque lá no período monárquico, lá no período imperial, nós tínhamos 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Então, para deixar claro que o poder moderador não existia mais, tripartição do poder. E a jogada de mestre aí, né, na questão do voto. O voto nessa Constituição, ele foi estabelecido como aberto. Ué, o que significa isso? Voto aberto. Então, as pessoas sabiam em quem você ia votar, beleza? Você tinha que falar em quem você ia votar. Com isso, as elites conseguiam, né, dominar os votos, dominar os eleitores. As pessoas mandavam em quem você tinha que votar. E se você não votasse, você ia sofrer, né, punições. Nós vamos discutir mais sobre isso quando for falar de coronelismo, beleza? Então, o voto ele era aberto, nem todos poderiam votar. Poxa, Desliga o microfone aí, lindo. Eu tô ouvindo sua conversa. Daqui a pouquinho sua mãe briga com você e todo mundo vai ouvir. Vamos lá. Voto, então, aberto. Todos poderiam votar? Não. Né? Nós tínhamos aí uma exclusão nesse processo. Quem estava excluído do processo eleitoral durante esse período? Estavam excluídos, né, mulheres, só os homens votavam, mas dentre os homens existiam algumas regras. Você tinha que ter mais de 21 anos, você tinha que ser alfabetizado e não poderia ser soldado, padre e mendigo. Então, pensem comigo. De toda a população brasileira, nós já excluímos um pouquinho mais da metade, excluindo as mulheres. E entre os homens, os analfabetos, os soldados, os padres e os mendigos não participavam do processo, beleza? Então, militares de baixa patente, baixo clero e mendigos não participavam da eleição. Ou seja, a maior parte da população não participava. Até hoje, né, mendigo não participa. Né, tem essa questão de você ter uma residência, né, um comprovante de residência. Mas, e aí eu queria que vocês entendessem também o seguinte: e como é que eu provo que eu sou alfabetizado aí, né, na primeira Constituição Brasileira aí de 1891? Primeira Constituição da República Brasileira de 1891. Você tinha que assinar o seu nome. Se você chegasse lá na hora de votar e assinasse o seu nome, você era alfabetizado, você poderia votar. Nós vamos falar sobre isso no coronelismo. Os fazendeiros, né, ensinavam os seus funcionários a assinar o próprio nome para poder, né, terem o direito a votar, tá bom? Assim, eles conseguiam controlar muitos e muitos e muitos votos, ok? Tinha identidade, assim como se fosse uma identidade na época? Não tinha esse tipo de controle, né? A gente estava começando a caminhar na questão do registro civil com a questão do estabelecimento dos cartórios. Então, assim, a única coisa que era utilizada para garantir esse processo eleitoral aí nesse momento era assinar o nome. Ou seja, eu poderia assinar o meu nome aqui, depois assinar em outro lugar e assim sucessivamente. A corrupção eleitoral nessa fase, ela era muito intensa, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o link da aula para vocês. Rapidinho aqui, porque senão daqui a pouquinho termina e eu não consigo compartilhar isso com vocês, né? Eu tive que colocar em PowerPoint mesmo, não consegui salvar em PDF, a internet não tá boa, tá? Aí, os slides que eu estou usando com vocês agora, eles estão aí disponíveis aí no Google Drive para vocês. Voltando aqui. Oi? Tiago, essa tirinha aí, eu não tinha aí uma atividade sua, mas eu não tinha entendido muito bem ela. Sim, é porque nós estamos revisando esse conteúdo. Eu já apresentei eles para vocês lá na videoaula. Talvez você não tenha assistido a videoaula. Não, a videoaula sim, mas eu não entendi muito o contexto. Ah, sim. Esse contexto aqui da tirinha é o contexto do coronelismo. No coronelismo, uma das formas de voto era o voto de cabresto. Aqui nós temos um senhor que representa os fazendeiros e ele levando o seu funcionário para votar. Beleza? Por quê?
ele decidia em quem os seus funcionários votariam. Por isso a ideia de voto de cabresto, transformando a pessoa num animal, né? O senhor ali, o fazendeiro, ele é dono dos votos, é como se ele fosse dono da pessoa. Ah, Entendeu? tá. Sim. Beleza. Então, a Constituição foi a principal aí característica, né? A principal não, é uma das características aí desse momento aí. Peraí, voltei, né? Com um áudio, certo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Show de bola. É aquilo, na internet deu um piquezinho, aí cai tudo e fica essa coisa aí chata pra caramba, né? Mas É, todo mundo usando também, né? Aí. sobrecarrega. Mas, de toda forma, voltamos aí, vamos continuar. Um outro colega deve ter caído também. Aí, no caso de vocês, se caiu, vocês abram e desliguem de novo o microfone de vocês, se vocês conseguem voltar a me escutar, caso não estejam escutando. Né? Sempre fazer isso, abre e volta. Mas vamos lá. Então, na Constituição, nós tivemos a definição que a primeira eleição. Espera aí que eu vou tirar e vou voltar com a câmera para vocês conseguirem me ver, que eu sou bonito demais para vocês não me verem. Pô. Na Constituição foi definido que o voto, né, para a primeira eleição seria indireto. O que significa isso? Deputados, né, decidiram, junto com os senadores, quem seria o próximo presidente. E aí nós tivemos uma disputa entre o Prudente de Moraes, que vocês estão observando aqui, e o Deodoro da Fonseca. O Deodoro venceu, então, indiretamente o Prudente de Moraes e se tornou, né, o primeiro presidente constitucional do Brasil, tá bom? E aí, o que aconteceu? O Deodoro, ele teve uma postura muito autoritária. Ele não dava abertura para o diálogo, não dava abertura para o Congresso, para o Legislativo. Por conta disso, né, nós tivemos o estabelecimento do estado de sítio e aí uma forte oposição ao Deodoro da Fonseca. O Deodoro, como ele não queria discutir com o Congresso, com o Legislativo, ele foi lá e fechou o Congresso. O contra-almirante Custódio de Mello, ele acabou não aceitando, né, o fechamento do Congresso e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, a capital do Brasil, caso o Deodoro não deixasse o governo. Como o Deodoro não tinha muito apoio, ele era muito autoritário, ele acabou não resistindo e renunciando ao cargo de presidente. Beleza? Então, o governo constitucional do Deodoro teve uma duração muito curta por conta do seu autoritarismo e a ameaça do Custódio de Mello. Beleza? Com isso, assumiu o governo o Floriano Peixoto. Só que o Floriano Peixoto, ele deveria convocar novas eleições, tá? Na nossa Constituição, dizia-se que se o mandato do presidente não tivesse sido cumprido em 2/3, deveria ter uma nova eleição. E isso não tinha acontecido. O que o Floriano Peixoto fez? Ele reabriu o Congresso, ele ajudou na industrialização, ele ajudou um monte a economia e os congressistas. Com isso, ele conseguiu que o Congresso fizesse uma lei de reinterpretação do artigo 42, que definia uma nova eleição. E com isso ele conseguiu ficar até o final do mandato. O Floriano Peixoto foi muito habilidoso politicamente, ele abriu para o diálogo, tá? Inclusive, homenageado aqui no Espírito Santo, né, Marechal Floriano, por conta dessa fé. E o almirante Custódio de Mello não aceitou essa jogada do Floriano Peixoto. E aí ele novamente ameaçou, né, bombardear o Rio de Janeiro, só que dessa vez o Floriano tinha apoio. Então o Floriano acabou vencendo esse episódio que ficou conhecido como Segunda Revolta da Armada. Beleza? Então, essa revolta da Armada, ou Segunda Revolta da Armada, foi a tentativa de forçar Floriano Peixoto a convocar eleições, mas não foi bem sucedida. O Floriano Peixoto, inclusive, ele ganhou um apelidinho
dado pela história, né, de Marechal de Ferro, beleza? O Marechal Floriano também ele é conhecido como Marechal de Ferro, por ter enfrentado a revolta da Armada e a revolta federalista lá no Rio Grande do Sul. Como ele conseguiu enfrentar e vencer esses movimentos, ele ficou conhecido para a história como Marechal de Ferro, tá? Qual foi a função do Floriano Peixoto nesse contexto, jovens? O Floriano Peixoto, ele foi o responsável, então, por consolidar a República no Brasil. Ele que garantiu a consolidação da República e, né, as oligarquias paulistas passam a assumir o poder após o governo do Floriano Peixoto, né, no que nós chamamos de República Oligárquica. Então, Marechal de Ferro por conta da vitória na revolta da Armada e na revolta federalista. A revolta da Armada do Custódio de Melo e a federalista lá no Rio Grande do Sul, beleza? Uma briga entre maragatos e pica-paus. Então, lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos aqui os pica-paus e os maragatos, tá? Os pica-paus do Partido Republicano e os maragatos aqui, né, do Partido Federalista. O Floriano, né, por conta da oposição dos federalistas, apoiou o Partido Republicano, que acabou vencendo essa disputa. Foi uma disputa muito violenta, né? Muitas centenas de pessoas foram degoladas durante essa guerra aí, durante essa revolta federalista, né? E nós tivemos a vitória aí dos republicanos, né, com o apoio do Floriano, beleza? Então, jovens, nós fechamos aqui essa partezinha de República da Espada. Semana que vem nós vamos falar de República Oligárquica. Eu vou colocar uma nova atividade para vocês agora aqui, tá? Eu sei que faltam poucos minutinhos para terminar a aula, mas vale a pena a gente já concluir isso com a nossa atividade de agora, tá? E é uma atividade simples, uma atividade pequenininha, como essas que nós estamos fazendo só para ver os conteúdos. Fala, meu lindo. Essas atividades que o senhor está passando, vale nota? Como se fosse assim, uma avaliação? Sim. Como é que eu vou usar essas atividades? Inicialmente, eu vou usá-las na AD, né? Na atividade diversificada, tá bom? Por que eu vou usar na AD por enquanto? Porque aí eu vou valorizando esse trabalho de vocês, esse empenho de vocês nesse processo. Depois, dependendo de como ficar a divisão de notas da escola, eu consigo aproveitar mais ainda essas atividades. Mas, pelo menos, nas atividades diversificadas de vocês, eu vou utilizar essas notas dos formulários, beleza? Não só as notas, né? A minha ideia é construir um conceito. Quem está fazendo, quem está tentando, como é que, se vocês estão crescendo dentro desses formulários, dentro da disciplina de história, tudo isso vai influenciar nessa nota de vocês. Mas aí, semana que vem, eu vou explicar direitinho como é que vai funcionar essa nota, porque eu preciso que a escola me dê o feedback primeiro de como vai ser a divisão, beleza? Tá, porque vai que eu erro alguma coisa aí, né? Não fiquem preocupados em errar, não. A ideia mesmo é a gente observar através desses formulários o que a gente está conseguindo aprender principalmente com os nossos erros, né? Quando a gente erra uma questão, ver qual questão está errando, por que está errando. Por isso que eu estou dando agora o feedback na hora para vocês observarem. Tipo uma prova diagnóstica, né? Isso, uma diagnose, perfeito. A gente termina o conteúdo e já vai diagnosticando. Eu vou tentar tirar na semana que vem ou na próxima uma aula só para a gente observar todos os formulários que vocês fizeram. Aí eu vou espelhar os formulários para vocês. E aí nessa aula que nós vamos olhar as atividades, eu vou falar com vocês assim, ó. Essa questão foi a questão que a galera mais errou. Errou por quê? E aí a gente retoma o conteúdo, entendeu? Então, nós vamos trabalhar em cima desses erros. Eles precisam acontecer para a gente conseguir corrigir os conteúdos de vocês, o que vocês não conseguiram aprender, beleza? Então, eu vou colocar aqui a atividade, né, pequenininha, igual a outra. Vocês vão ter o feedback na hora com uma outra atividade também, tá? Então, enviou o formulário, vocês já conseguem observar quais vocês acertaram e quais vocês erraram. Eu vou pedir o favor que vocês coloquem o nome completo de vocês, para facilitar também a minha organização depois,
tá bom? Então, vamos lá, eu vou desligar meu microfone aqui uns minutinhos. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat, tá? E daqui uns 5 minutinhos eu encerro a aula. Bem, galera, eu vou me despedindo aqui de vocês dessa semana, até semana que vem, tá? Já estou recebendo aqui a resposta de vocês. Façam aí com calma. Depois, semana que vem ou na próxima, assim que a gente tiver uns minutinhos, nós vamos olhar esses formulários, ver o que nós estamos acertando, o que nós estamos errando, ver o que eu posso fazer também para melhorar aí
essas avaliações de vocês. Façam esses formulários, não deixem de respondê-los, tá? Obrigado, bom final de semana, se cuidem, se mantenham isolados, tá? Tá, Vamos professor. nos preservar, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.